Olá, meus amores! Boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, sextou com Ensinar a Saúde, é? Com a Prof. Vanessa. Vamos lá, meus amores. Vamos estudar um pouquinho aqui com a Prof. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos lá? Primeiramente, estou muito feliz. Essa aqui é uma das maiores lives do Ensinar a Saúde. A trilogia, serão aí 3 dias de live, então eu estou muito feliz. Sexta, sábado, domingo, para a gente aqui compartilhar um pouquinho o que a gente sabe, né? Aprender, ensinar para vocês. E eu estou muito feliz que vocês também estão lá no grupo com a Prof, lá no grupo VIP, tá? Já estão lá com material exclusivo e gratuito para vocês acompanharem aqui a aula da Prof, tá? E para você que não entrou no grupo, para você que não tem o material que a Prof fez atualizado, não esquece de entrar, dá tempo ainda, tá? Para você acompanhar a aula de hoje, para você acompanhar a aula de sábado, de domingo. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Para você entrar lá, se cadastrar e entrar no nosso grupo VIP, até porque lá teremos condições especiais, tá? Teremos lá alguns sorteios. O Litman também vai estar lá para vocês concorrer, tá? O Litman lançamento também vai estar lá. Então, assim, se você ainda quer ter a chance de ter todo esse conteúdo, entra lá. Ok, meus amores? Então, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz. Deixa eu deixar aqui tudo arrumadinho para vocês. Deixa eu deixar aqui para eu conseguir ver um pouquinho vocês, né? Tá? Ótimo. Deixa eu deixar aqui. Beleza. Meus amores, então olha só. Você que já está com material, bem importante que você traga aí ele, né, no seu tablet, no seu notebook, se você imprimiu ele, no seu iPad, AirPods, né, que agora tem um monte de coisa, tá? Já deixa ele arrumadinho aí com caneta, lápis, borracha. Não esquece da sua aguinha, tá? Sua aguinha, seu chimarrão, seu chá, tá? O que você preferir. E eu vou te pedir também uma gentileza. Vocês estão chegando agora, eu vou pedir do lado do coraçãozinho, tá? Tem um coraçãozinho, tá? Ali do lado tem uma flechinha. Então eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, essa aula de hoje, para algum colega seu, ou que estuda contigo, tá? Ou que trabalha com você lá no setor, aquela pessoa que você quer que se atualize, tá? Que você gosta e trabalha com você. Então compartilha aí para 3 colegas seus, tá? Isso é muito importante para a gente também estar divulgando, compartilhando esse conhecimento. Porque o que eu acho? Quando a gente fica com conhecimento para si, nada adianta, porque isso não vai chegar diretamente aonde? Diretamente ao paciente, né? Então, quando nós compartilhamos conhecimento, quando a gente compartilha, então, o paciente ele vai ser muito mais beneficiado, tá? Quando nós compartilhamos esse conhecimento do que nós guardarmos para si. Então, não esquece, tem aquela flechinha ali, não esquece de compartilhar, ok? Então, bora? Estão aí com o material? Meus amores, antes de nós iniciarmos a aula, tá? Vou pegar um pouquinho o celular aqui, porque eu gosto de acompanhar só um pouquinho, tá? A Lúdia, a Fernanda, a Letícia, quem tá chegando aí. Ótimo. Boa noite, pessoal. Vocês falam daqui da região? Falam daqui da região da Serra Catarinense ou vocês falam de outros estados? Comenta aqui pra prof. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente, meus amores. Então é importante aí que agora deu certo, vocês estão escutando. Perfeito, ótimo, estou bem feliz, estou bem contente. Então, bora lá? Vamos lá para nossa aula? Farmacologia, meus amores. Farmacologia é uma disciplina que, na grande maioria das vezes, foi passado muito superficial. Tá? Superficial, de repente você não lembra de muitos detalhes. E para eu depois ir para a prática aqui, da questão de administração de medicamentos, de injetáveis, não tem como eu não fazer uma pincelada, tá? Uma revisão básica de farmacologia. Então, a gente não vai fazer um aprofundamento, que nem tem no curso da Prof, mas a gente vai fazer aqui uma revisão básica, que é bem importante, tá? E eu não sei como é que foi a farmaco de vocês. Ela é uma disciplina difícil? Eu ministro essa disciplina na graduação com os meus alunos, e ela é, sim, uma disciplina difícil, mas ela é totalmente necessária, tá? Ela é uma das disciplinas mais importantes, claro, com as demais. Por quê? Porque ela faz parte da segurança do paciente, da cultura da segurança do paciente. Tá? Então, para você que está acompanhando o material aí, farmacologia, vamos de conceitos básicos de farmaco? Antes, farmacologia, prof, estuda o quê? Estuda o químico, né? Estuda a matéria química, estuda o fármaco, o elemento químico.
E para a gente entender como é que é esse estudo, tá? Da ciência, que estuda esses efeitos da substância química, nós precisamos entender, e é muito importante, que existe o fármaco e existe o medicamento, tá? O que é o fármaco, prof? O fármaco é aquele que tem o princípio ativo, o que vai fazer um efeito terapêutico. Por exemplo, tá? Eu tô aqui, olha só, Torcilax, tá? Torcilax, nome comercial, não é? Alguém de vocês aí já tomou alguma vez o Torcilax? Comenta aqui para a prof. Tá? Comenta aqui para a prof. Já tomaram Torcilax alguma vez? Tá sem áudio aí, pessoal? Hã? Voltou? Voltou o áudio? Diz que o áudio não tá legal, né? Diz que o áudio não tá bom. Sim, sim. Voltou, gente? Já. Perfeito. Ótimo. Espera aí, então. Vamos só tirar aqui. Voltou. Tá. Galera, então olha só. Eu perguntei para vocês se vocês já tomaram Torcilax, né? Torcilax, galera, o que ele é? Nome comercial Torcilax. Mas o princípio ativo, tá? O que é o princípio ativo dele? Saberiam me dizer qual é o princípio ativo do Torcilax? O princípio ativo dele é o quê? Paracetamol, tá? Cafeína e diclofenaco sódico. Então, o princípio ativo dele, tá? O princípio ativo dele é paracetamol, em alguns é dipirona, tá? Então, ele tem efeito analgésico. Além disso, ele também tem efeito anti-inflamatório e relaxante muscular. Às vezes deu aquele mau jeito, né? Na academia, dormiu fora, né? Pescoço fora do travesseiro, aí você vai lá recorrer ao Torcilax, né? Então, o princípio ativo dele é este. O nome comercial dele é Torcilax. O medicamento é ele o quê? Já obtido parte final, tá? É onde você já adquire lá na farmácia. É onde ele já passou pela Anvisa, tá? E ele já está o quê? Disposto lá na farmácia para você poder adquirir. Então, o medicamento é a forma, na verdade, é a forma farmacêutica, tá? Com os adjuvantes. Às vezes eles precisam colocar algum outro princípio para conter ali a questão físico-químico dele, porque ele vai ficar lá, né, na farmácia por alguns meses, por alguns dias, e depois vai levar para casa. Mas o que a prof queria dizer para você aqui que medicamento, tá, e fármaco são diferentes, tá? Então, o princípio ativo dele é este. E aí, beleza, prof, esse aqui é um conceito básico. Aqui eu tenho em forma de comprimido, eu tenho em forma de via oral, certo? Mas existem outras vias, sim. Mas então, o que é a via, prof? A via é uma porta de entrada. A porta de entrada que pode ser via oral. Então, o comprimido aqui nesse caso é via oral. Ah, prof, beleza. Então, essa porta de entrada deste comprimido via oral, ela faz parte de várias vias. Existem várias vias? Existem. Então, nós temos que lembrar que tem, sim, a via que a gente chama de enteral e a parenteral. A enteral vem do grego enteron, né? Enteral, que passa pelo sistema o quê? Digestivo, né? Então, a enteral vai passar pelo sistema digestivo. Então, esse comprimido via oral já vai ocorrer uma absorção na boca e uma parte da absorção dele no sistema gástrico, tá? Então, ele vai passar pelo sistema digestivo. Então, eu vou chamar de enteral, perfeito? Aí eu tenho também a parte parenteral. Parenteral. Parenteral é onde vai passar por onde? Ao lado. O que é ao lado? Vai passar na corrente sanguínea, ou seja, ele vai ser administrado na corrente sanguínea, que aí entra os injetáveis, certo? Aí entra no parenteral de forma direta, que é direta na corrente sanguínea. Entra o intramuscular, endovenoso ou intravenoso, né? Subcutâneo, intradérmico, faz parte do parenteral, certo? Direto na corrente sanguínea. E o enteral, que a prof falou para vocês, faz parte do sistema digestório. Então, prof, quando eu coloco comprimido embaixo da língua, um sublingual, um sublingual ele já começa a fazer efeito, a absorção dele. Por que às vezes o médico prescreve um sublingual lá para o paciente está hipertenso, aí coloca lá embaixo da língua? Porque a absorção já inicia embaixo da língua,
tá? E já, além de ocorrer a absorção embaixo da língua, ele já vai ser absorvido já ali, pelos sistemas que tem aqui embaixo, né? Alguns vasos já. Então, a parte de circulação sanguínea já está sendo absorvido diretamente aqui, tá? Na circulação. Por isso que o sublingual acaba sendo mais rápido que o via oral. Tá, prof? Beleza. Então, eu entendi. Enteral, intestino, parenteral, corrente sanguínea. E tem a forma indireta, que a prof colocou para vocês no material. Forma indireta, por exemplo, um aerosol, né? Ou inalatório, que eu vou fazer uso da via, o quê? Via nasal. Depois, ele vai ser absorvido nos pulmões, que indiretamente vai o quê? Vai ser distribuído para a corrente sanguínea. Então, eu tenho a forma indireta, certo? Beleza, então a gente já sabe essa diferença, um conceito básico aí da farmacologia, tá? Outra questão super importante, farmacocinética. Para a gente entender como é que o medicamento ele vai agir, eu preciso entender da farmacocinética, que são 4 fases, 4 etapas, tá? 4 etapas. E ela acontece em todos os medicamentos? Não, tá? Mas, aqui, o Torcilax, que eu dei um exemplo, tá? Nome comercial. Ele vai passar pelas 4 fases, 4 etapas. Qual é a primeira, prof? Absorção. Ele já vai sofrer a absorção no sistema gastrointestinal, tá? Um pouco na boca também. E depois ele vai ser distribuído, porque pense comigo, se eu tô com uma dor, meus amores, lá no meu calcânio, lá no minguinho do pé, como é que o medicamento que eu faço, ingestão via oral, vai fazer efeito lá? Já pararam para pensar? Eu tô com uma dor que tá lá no calcânio, eu tô com uma dor lá no maléolo, né? Aí você toma um medicamento e daqui a pouco ele começa a fazer efeito. Como é que ele chega até lá, né? E isso é uma dúvida da grande maioria, como é que ele vai até lá? Quando você faz uso do comprimido via oral, além de sofrer o processo de absorção, ele tem que ser distribuído. Então, quando ele chega, alô, cheguei, ei, quem é que vai me ajudar? Sabe quando você vai para uma praia, que você vai conhecer uma praia lá do Nordeste, por exemplo, dando um exemplo, aí tem um guia que te leva até na praia, porque você não conhece, você não sabe o caminho, e aquele guia turístico vai te levar, né? Então, ele está te pegando na mãozinha e está te levando. Isso aqui no nosso organismo chama-se receptores. Então, existem receptores que vão se conectar a esse fármaco para levar ele até lá, ao ponto que ele tem que fazer o efeito terapêutico. Então, o medicamento, ele precisa se conectar a um receptor. Só que antes, ele passa por alguns caminhos que se chamam o quê? As bicamadas lipídicas. Vocês lembram da membrana plasmática? Aquela que tem uma bicamada lipídica, tem uma camada em cima e uma camada embaixo? Então, ele tem que transpassar essa membrana. E muitas vezes ele tem dificuldade, às vezes ele precisa gastar energia, às vezes transporte passivo, ele passa com facilidade. Sabe aquela festa que você vai e que você já tem um ticket e que você foi convidada e que quando você chega, você não precisa nem passar pela fila ali que está esperando, aquela pessoa que já está responsável pela festa te leva até onde você tem que ir com seus colegas, aonde já estão servindo espumante? Esse aí é o sem gasto, né, de energia, essa forma passiva. Ele já te leva aonde você tem que fazer o efeito. Agora, você foi num show e você esperou o show, tá, acabar para você fazer o efeito de ir lá no banheiro, que é do outro lado do show, e você está indo contra as pessoas, está gastando energia. A gente chama de transporte ativo. Quando você está querendo ir para um caminho onde todo mundo está indo em sua direção. Então, também tem isso com os medicamentos, né? Então, ele precisa, assim, transpassar essa membrana. Então, a gente chama de distribuição, porque ele vai passar e vai entrar na corrente sanguínea e vai para um sistema que a gente chama de sistema porta, que é o sistema hepático. Olha só, então quando o paciente ele tem problema hepático, a gente tem que cuidar muito com o medicamento que vai ser administrado. Mas por quê, prof? Porque a grande maioria das vezes o medicamento ele vai ser transformado, biotransformado, metabolizado no sistema hepático, que é o fígado, na grande maioria das vezes, mas pode ser os pulmões, por exemplo. Mas o fígado ele vai o quê? Mas o que é essa coisa de biotransformar? Nunca entendi isso na faculdade, prof. O que é biotransformar? É o quê? É metabolizar, é transformar esse medicamento que muitas vezes pode ser lipossolúvel. O que é lipossolúvel? Lipídios, de origem lipídica. Transformar ele em origem o quê? Mais hidro. Hidro é água, para ser mais fácil de ser excretado pelo sistema
renal. Então, eu preciso o quê? Biotransformar, metabolizar um medicamento que é de origem lipídica para uma origem hidrofílica, água, para o meu rim conseguir excretar. Por isso, cuidados. Pacientes com insuficiência o quê? Renal. Pacientes com sistemas hepático. Por que a toxicidade nesse paciente é muito maior? Porque o fígado, o sistema hepático não consegue metabolizar. Então, causa uma toxicidade nesse idoso, nesse paciente. Ou o rim que não consegue filtrar e não consegue excretar. Então, cuidado, por isso que a gente tem que avaliar. Então, beleza, ele vai ser distribuído, biotransformado para depois ser excretado. Na grande maioria das vezes, renal, tá? Mas pode ser excretado através das fezes, através do suor, das glândulas sudoríparas, ou também, às vezes, né, meus amores, até pelo leite, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de amamentar, porque vai passar para o neném, vai passar para a criança, sim, porque vai ser excretado pelo leite materno também. Lágrimas, também, canal lacrimal, tá? Então, por isso que é bem importante. Então, não esqueça, tá? Absorção, distribuição, biotransformação e excreção. São as 4 etapas que vão ocorrer, por exemplo, num medicamento de via oral. Mas, prof, será que em todos os medicamentos irão ocorrer isso? Nem todos, meus amores, nem todos. Eu já vou falar lá na frente, tá? Mas antes, eu tenho que falar para vocês que a Anvisa, ela preconiza os 9 certos, a Anvisa, ok? Mas já existem os 15 certos. Através da literatura americana, ela já traz para nós aí os 15 certos, né? Tipo, meu Deus, eu não sei nem os 5, né? Eu vou decorar os 15. Eu tô pedindo para vocês decorar, meus amores. Não, o professor que pede para vocês decorar os 15 aí, tá? É porque realmente não vai fazer sentido para você. Você vai decorar hoje para a prova, mas amanhã você não vai lembrar mais. Então, o que é importante, tá? Você saber dos 15. Se você saber pelo menos os 5, já tô feliz demais, tá? Já tô feliz. Por quê? Porque antes de eu administrar o medicamento, eu preciso saber se é o paciente certo. É o seu João da Costa? Ah, é o seu João do 302, beleza. Não é o 302, é o seu João da Costa. É o paciente certo. Além de ser o paciente certo, será que a dose é certa? Ah, era 1 comprimido, 2 comprimidos? Será que era 0,1 miligramas? Ah, não. Então, eu tenho que conferir a dose. Poxa, será que a via é certa? Será que é intramuscular, subcutâneo, endovenoso ou via oral? Certo? A hora tá certa? É agora que eu vou fazer? Realmente a cafeína, paracetamol? Então, pelo menos 5, você já evita danos no seu paciente, tá, meus amores? Eventos adversos catastróficos, tá? E vocês precisam, antes de qualquer coisa, verifique pelo menos os 5, tá? Você não lembra as 15, né? Os 5 já tá ótimo, tá? Você já tá fomentando a cultura da segurança do paciente, sem dúvida, tá? E assim, por que eu digo isso? Quando você tem dúvida, eu sempre falo isso para os meus alunos do presencial, das pós, de UTI, urgência e emergência, da graduação, do online, eu sempre falo isso. Meus alunos, se vocês têm dúvida, jamais você administra um medicamento. Pergunte antes. Outro detalhe importante, jamais faça o medicamento que o outro diluiu. Você que diluiu, você que reconstruiu, você que administra, tá? Não deixa o que, a minha amiga, minha colega chegou mais cedo, já deixou pronto para mim? Tá? Se ocorrer algum erro, alguma falha, é você que vai responder, tá? Não é a sua amiga, porque era você que estava responsável por aqueles pacientes. Então, você dilui, você administra, perfeito? Aqui eu trago para vocês o que a prof está querendo dizer para a gente chegar depois aqui na administração de medicamentos, tá? Fizeram um estudo com 6 hospitais da América do Sul, grandes hospitais da América do Sul, recente, e eles verificaram que os eventos adversos, os danos causados nos nossos pacientes, eram os principais, eram 3, tá? Primeiro, era o tempo, tá? Então, vamos supor, antibiótico terapia, né? A grande maioria das vezes não é 100%, né? Por quê? Além do pessoal esquecer o antibiótico, esquecer que tem o equipo, que ele tem um comprimento, né? E fazer o quê? Fazer um flushing para aquele restinho ir, que é um grande erro, muitas vezes não é administrado no tempo, na hora certa. Era para ser administrado às 10 horas, foi colocado às 11. Então, um dos grandes erros foi tempo, a dose abaixo, dose acima,
um erro lá na hora da heparina, ó, na hora que eu fui, prof, o paciente lá no paciente diabético, eu verifiquei lá, me confundi nas unidades, então eles verificaram isso também na questão da dose e da omissão. O que é omissão? Omiti, eu não fiz, né? Deixei lá no copinho para o paciente, para alguém administrar, mas você tem que administrar no paciente, você tem que levar, não é deixar no copinho para alguém familiar administrar, né? Então, esses foram os erros mais observados. E prestem atenção, para quem está com material aí, 84% desses erros poderiam ser evitáveis. 84% é muito alto, meus amores. E 30% resultaram em óbito. Olha só, 30%. Já pensou? De 10 pacientes, 10 tiveram o quê? Algum evento, né? Gravíssimo, outro leve, moderado, mas desses 10, vamos supor que 3 foram a óbito e 7 tiveram algum dano que poderia ser evitado. Então, por isso eu digo para vocês que medicamento, farmacologia é muito importante no que eu digo assim, no âmbito hospitalar, unidade básica de saúde, ou seja lá fazendo sua consulta de enfermagem, porque qualquer erro pode ser fatal aqui no seu paciente. O tipo de ação, a Prof falou para vocês, existe aquela ação local, por exemplo, uma pomada vai ser uma ação local, é tópico, né? E existe também ela o quê? Ação sistêmica, quando ela entra na corrente sanguínea, tá? Então isso é bem importante. Aqui, para quem está acompanhando também o material, vocês vão ver que a Prof deixou um gráfico. E aí é que chega a minha pergunta, tá? Tô acompanhando vocês aqui. Aí que chega a minha pergunta. Prof, você falou aquelas 4 etapas, né? Absorção, distribuição, certo? Para quem aí tá aprendendo com a Prof. Depois, biotransformação e excreção, certo? Perfeito. Eita, quase me babei aqui. Então, mas aí eu pergunto para vocês, isso no comprimido via oral, mas no injetável? Na hora de eu administrar endovenoso, intravenoso, depois eu vou fazer aqui no seu João. O que vai acontecer? Será que ele passa pelas 4 etapas? Será? O meu questionamento, a minha pergunta para vocês é, prof, eu tenho aqui, ó, uma adenosina, tá? Que nós vamos fazer depois no seu João. A adenosina no seu João chegou com um ataque de arritmia, 160 batimentos por minuto, apesar que ele está estável, tá? Nós vamos fazer a cardioversão aqui, no caso, não elétrica, vamos fazer química, tá? 0,1 miligrama por quilo, foi prescrito 6 miligramas, se cardioverter, beleza, não tem que dobrar a dose, depois de 2 minutos, vamos fazer 12. E aí eu pergunto para vocês, tá? Esse injetável que eu vou fazer aqui, será que ele passa pelas 4 etapas? Será que ele sofre o processo de absorção? Para quem está acompanhando o material, tem um gráfico. E aquele gráfico em vermelho é o do injetável. Olha o pico dele em relação, tá, o outro medicamento. Por quê? Porque o injetável, o endovenoso, ele entra direto na corrente sanguínea. Ele não passa pelo processo de absorção. Entenderam? Por que o ápice, né, da adenosina, por exemplo, vai ser em torno aí de 4 segundos, 10 segundos, né? Por quê? Porque ela entra direto na corrente sanguínea. 10 segundos, 10 a 20 segundos, entra direto na corrente sanguínea. Então, o comprimido via oral demora mais. Não demora? Claro. Quando um paciente lá, uma emergência, eu não vou administrar o comprimido, vou administrar já o medicamento injetável. E o intramuscular? A velocidade do intramuscular ainda, o quê? É menor em relação ao injetável. Então, se a gente fosse comparar, né, a velocidade do injetável é muito mais rápida do que a intramuscular. Depois viria o quê? O subcutâneo, tá? Então, isso é bem importante vocês saberem. Prof, mas tem alguns fatores que afetam a absorção dos medicamentos? Sim, tá? Existem sim. Tem vários, tá? pH, a parte também do peristaltismo, mas um dos fatores que vocês vão lembrar é a própria o quê? A própria náusea, a própria diarreia é um dos fatores que vai alterar o mecanismo, vai alterar a eficácia. Vamos supor, tá? Você aí, hoje à noite está me assistindo, seu marido está fazendo uma janta para você, então vocês estão bolando, né, aquela noite do casal, depois da aula da prof, tá? Ou vocês vão sair para jantar, né? Você vai sair para jantar com o boy. E aí, é normal, né, que você foi lá, vão no restaurante, né, de repente aqueles vocês estão já pensando em ir, e aí come alguma coisinha que não cai bem, e no outro dia, sábado de manhã, os dois estão maleixo, os dois estão mal, né, no banheiro. A sorte tem 2 banheiros, e prof, às vezes não, né, você só tem um, e às vezes, vai ter que ir no mesmo. E aí, você
toma o teu anticoncepcional oral, via oral, às 9 horas da manhã. E ali pelas 8, 7 horas, você já começou, tá? Aquela diarreia, vida de rainha, né? E vômitos. E você acabou fazendo uso do anticoncepcional porque você lembrou que é 9 horas da manhã que você faz todo dia. E aí, vocês acham que a eficácia vai ficar comprometida? Sim ou não? O que vocês acham? Se eu fazer uso do medicamento via oral, tá? E depois, eu já tive vários episódios de diarreia, de vômito, a eficácia do anti vai ficar comprometida sim ou não, pessoal? Vai, né? Vai ficar comprometida, tá? Por quê? Porque não vai ter nem feito o processo. E você vomitou, nem deu tempo de absorver, tá? Na parte gastrointestinal. Então, isso é bem importante vocês lembrarem. Então, existem vários fatores, tá? Que alteram o quê? Não só a eficácia, e corre o risco de você também, né? Se não era nos teus planos engravidar, você vai ter que se cuidar ali, vai ter que usar preservativo, porque a eficácia daquele anti já ficou comprometida. Então, existem vários fatores, tá? Que acabam comprometendo, meus amores, tá? O efeito terapêutico daquele medicamento. Tá? E aí, nesse gráfico, para quem está acompanhando lá no material da Prof, é aí que eu mostrei para vocês, tá? O pico lá, tá? A concentração do medicamento endovenoso é mais alto, depois a velocidade dele é maior, depois vem o intramuscular, subcutâneo e por último o via oral. Apesar de que o via oral ele tende a ficar um pouquinho mais constante a meia vida e depois ele cai, né? Então isso é bem importante. Biotransformação, então a Prof comentou com vocês, então vocês já estão sabendo que ele, na grande maioria das vezes, é no sistema hepático para realmente metabolizar, biotransformar moléculas que são ricas em gorduras em água para ser mais fácil de ser excretado, tá? Então a excreção pode ser não só, tá, pela urina, mas também pelas fezes, como a Prof já tinha comentado, e também suor, pode também ser passado pelo leite materno, tá? Então isso aqui, meus amores, é o quê? É o básico, assim, para a gente fazer uma revisão de farmacologia, né? Assim, é o básico, né? Para quem quer se aprofundar, a gente tem o curso, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que é a farmacologia, para eu lembrar um pouquinho do que é o medicamento agindo, efeito terapêutico, o que ele vai fazer no meu organismo e com o que ele vai se conectar, o que o endovenoso faz, tá? Então isso é bem importante. E é claro que não tem como a gente não falar de farmacologia sem falar de punção de acesso venoso periférico, né? Não tem como a gente não falar de punção de acesso. Então uma coisa está ligada à outra. Estão casadas aqui. É que nem a hipertensão e a diabetes, né? É uma união estável. Então vamos lá, meus amores, tá? Vocês estão acompanhando aí a Prof? Punção, né, de acesso venoso periférico. Eu lembro minha primeira vez, né, no estágio, eu fui... Para quem já acompanha a Prof, minha rotina já sabe, né? Hoje eu sou quase 10 anos professora na área da enfermagem, das pós, da graduação, aqui no curso online, na enfermagem completa da teoria prática, a gente tem mais de 1000 alunos, mas a Prof foi estagiária, né? Eu comecei lá no hospital estagiária, hoje eu sou mestre em simulação pela Federal de Santa Catarina, né? Eu sou mestre em gestão, em enfermagem, é a minha vibe, é a minha área, a simulação, mas eu lembro muito bem quando eu fui puncionar minha primeira vez, eu nunca esqueço que eu fiquei com a mão assim, né? E eu não tinha conseguido na primeira vez. Depois, na segunda que eu consegui. Então, assim, uma alegria imensa quando você punciona um acesso, né? E é claro que ele é uma porta de entrada para quê? Para a gente administrar medicamentos, não é mesmo? Sim, e só que para a gente administrar medicamento, a gente tem que lembrar que existem algumas áreas, algumas zonas importantes para a gente administrar esse medicamento, né? Às vezes a rede venosa do paciente é tão prejudicada que a gente tem que selecionar, né? Então eu trago para vocês aqui essa imagem e que tem ali, né? Não é a sinaleira, tá? Na verdade é as zonas de áreas que seria interessante você levar em consideração. Por exemplo, o dorso da mão, prof, eu já funciono muito, tudo bem, mas se a gente for levar em consideração o antebraço aqui, não estou falando na anticubital aqui, na cubital, o antebraço, ele é mais indicado que a mão. Você sabia disso? Na literatura agora já estão trazendo isso, tá? Aqui no dorso, por quê? Porque aqui tem nervos, né? Nervos mais superficiais, você pode estar puncionando algum nervo.
Aqui no punho já é o que? Vermelho. Por quê? Porque aqui a gente tem as artérias, né? A radial, a ulnar, e aqui a gente também tem uma quantidade de nervos, tá? Então aqui deveria evitar. Mas já puncionei aqui quando eu tive um paciente, por exemplo, que precisava aplicar contraste e era a única veia que a gente tinha. Então, assim, em últimos casos, né? E o local indicado aqui é o antebraço, tá? O antebraço é o local verde, mais indicado, tem a cefálica, a basílica a intermediária para você puncionar. Ou acima, né, meus amores? Acima. Aqui na cubital, na antecubital, o que acontece? É o local de flexão e extensão. Então, geralmente, a gente acaba perdendo, o paciente acaba perdendo o acesso se a gente acabar puncionando aqui nessa região. Então, a gente acaba o quê? Evitando, certo? Evitando. E aí, a gente tem como administrar, né? Então, eu trago para vocês aqui o abocate, né? Ou gelco, catéter flexível, né? Tá? Várias cores, tá? Várias cores. Vou pedir aqui para o diretor dar um close aqui. Eu tô aqui com o 20, o 22 e o 24, tá? E aí, prof, a minha dúvida é qual usar? Então, assim, na pandemia, não tô com 18 aqui, tá? Na pandemia, a gente ficou muito habituado a puncionar com 20 e 18, né? Por quê? Porque eram nossos pacientes, né? Eu fiz muito plantão na pandemia, não foi um momento, né? Não foi nada fácil, né? Mas a gente também cresceu muito enquanto profissionais, a gente aprendeu muito. E aí a gente funcionava muito com 18 e 20 porque os pacientes chegavam totalmente instáveis e às vezes eles já estavam com máscara de alta concentração, a gente já tinha que ir para ventilação mecânica invasiva e aí a gente já tinha que deixar um catéter bem calibroso. Mas a dona Maria que vai lá só para receber um sorinho, será que é importante colocar um 20, um 18? Não. Então, assim, o 22 e o 24, eles têm uma boa infusão, tá? Se a gente for analisar aqui atrás, vocês têm, tá? A quantidade, ó, 22 ml por minuto, é uma boa infusão, então, bem tranquilo. E você consegue utilizar ele, né, sem problema nenhum. Então, isso é bem importante. Até porque, meus amores, acessos mais calibrosos, a gente tem que ter um cuidado, tá? Mais calibrosos, eles provocam e tem mais chance de ter flebite, tá? Mais chance de flebitar. Então, a gente vai usar os mais calibrosos, pacientes mesmo instáveis, drogas vasoativas, que você vai ter que administrar primeiramente uma droga vasoativa, que depois vai conseguir logo o que? Um cateter venoso central. Aí você pode utilizar sem problema nenhum, tá? Então, aqui apresento para vocês o cateter flexível, o abocate, tá? Que pode ficar mais ou menos aí, meus amores, quanto tempo? Vou passar aqui. Quanto tempo? Então, o que diz a Anvisa? A Anvisa nos fala que pode ficar até 96 horas, tá? Até 96 horas. Algumas instituições trazem, dependendo da marca, 72 horas. Mas a Anvisa, tá, já trouxe e traz até 96 horas. E também algumas literaturas relatam o seguinte, tá? Vamos supor, eu tenho um paciente oncológico, um paciente que a rede venosa está totalmente prejudicada. Isso já aconteceu comigo no meu plantão e o acesso estava vencido, já tinha passado, ia passar as 96 horas. Só que acontece, ele estava com o quê? Com uma película transparente. Película transparente é o suprassumo, né? É ouro, né? Eu sei que não é a realidade da maioria das instituições, né? É o ideal, né? Um curativo transparente. E aí eu consegui verificar se tinha sinais flogísticos, se não tinha, né? Eu conseguia verificar o sítio da inserção. Opa, tá legal, não tem sinais flogísticos. Eu consigo o quê? Manter, tá? Então eu consigo manter aquele acesso se não tenho nenhuma chance de outro acesso. Desde que, meus amores, bem importante, tá? Desde que você faça o registro de enfermagem. Registra lá que você vai manter aquele acesso venoso vencido. Por qual questão? Eu vou manter porque a rede venosa está prejudicada, eu não consegui hoje, né, falar com o médico, ou o plantão foi muito, né, agitado, mas ele tem condições de ficar sem, né, não tem sinais flogísticos, então eu vou manter. Então você precisa registrar, ok? Isso é bem importante. Então, até 96 horas, beleza, prof? Beleza. E aí, como é que vai ser a antisepsia, tá? Depois nós vamos falar aqui de novo no braço, seu João. Então, uma coisa bem importante, existe asepsia, às vezes eu vejo que o pessoal troca muito, e antisepsia. Asepsia é asepsia de o quê? De bancada, de mesa, de objetos, tá?
inanimados, que eu digo, né? Agora, antisepsia tem um T. T de tato, T de tecido, tecido. Então, na pele a gente vai fazer antisepsia. Prof, mudou? Como é que vocês aprenderam? Vocês aprenderam de que forma? Passando, né? O que? A gaze, o algodão, de baixo para cima. Foi assim que vocês aprenderam, né? De baixo para cima, virando todos os lados da gaze, não foi? Foi, né? E se você fizesse diferente, a prof brigava com vocês, né? Eu aprendi assim na faculdade, meus amores. Como é que vocês aprenderam aí? Vocês aprenderam assim também? Comenta aqui pra prof. Vocês aprenderam assim, virando todos os lados da gaze, de baixo para cima? É. Realmente, de baixo para cima. E agora, mudou? Mudou. Faz muito pouco tempo, não, 2022, a nota técnica 04 da Anvisa já traz o quê? Que você pode fazer de duas formas, tá? Vou mostrar aqui o braço do seu João aqui, tá? Você pode fazer de duas formas. Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar meu alquinho aqui. E a minha Clorex, tá? Então, olha só. Vamos supor que eu já verifiquei a rede venosa, que eu já, né, coloquei o garrote, coloquei as luvas, depois eu vou fazer para vocês, mas só para explicar, tá? Já fiz a higiene das mãos, tudo certinho. E aí, já tirei os adornos. Tá? Então, o que acontece? Eu posso fazer de duas formas. Se for com álcool 70, tá? Vamos supor que vai ser aqui na intermediária que eu vou puncionar. Com álcool 70 eu posso fazer o quê? Movimentos circulares do centro para a periferia, tá? Movimento circular de dentro para fora. É isso aí, Solange. Solange já está respondendo. O Lucas também. A Milena disse, eu aprendi de cima para baixo, viramos 4 lados. Então, Mi, pois é, já mudou, né? Mas a Mi já é nossa aluna lá do curso online, já tá ligada também. Mudou. Então, olha só, movimentos circulares com álcool. Mas se for, prof, com o quê? Com clorexidina 0,5%, como é que vai ser? Então, com a Clorex 0,5%, você pode fazer movimentos de vai e vem. Ô, louco! É, mas é, meus amores. Tá? É verdade. Sabe aquela professora que bate na mão? Deus o livre, né, meus amores? Deus o livre. Quem tá fazendo, menina? Que isso? Né? Mas, tá, você vai dizer, professora, não se atualizou aí? Prof, se atualiza, tá? Então, pode ser de baixo para cima, tá? Pode, até você pode aumentar a área, tá? De antisepsia. Tá correto! Seu João, tá correto. Então, assim, para vocês entenderem, tem essa atualização e já estamos usando, já estamos ensinando o quê? Os nossos alunos. Já estamos, tá? Então, só para vocês lembrar aí que já atualizou. Punção, prof. Punção, se for com um abocate, o catéter flexível, a gente vai entrar ali num ângulo de mais ou menos 15 graus. Tem literatura que utiliza de 10 a 30, né? 15 graus. E o garrote, depois eu vou explicar para vocês aqui como é que arruma o garrote. E o garrote a gente sempre vai usar 4 dedos se for no adulto, acima do sítio da inserção, ou 2 dedos acima, tá? Se for infantil, tá? Isso é bem importante. Nós temos dispositivos, então nós temos aqui a conexão 2 vias, tá? Vou colocar aqui na mesa para vocês verem. E temos a dânula, tá? Que é o quê? A torneirinha. Vamos fazer um close aqui, diretor, o pessoal ver lá de casa. Tá? Então, a gente tem a dânula, que é a famosa torneirinha, né? E a conexão 2 vias. A torneirinha é algo bem importante que eu quero mostrar para vocês, tá? Ela tem 3 vias, tá? 3 vias, ó, 3 vias, certo? 3 rodovias, eu costumo dizer, 3 rodovias. Essa parte vai ser conectada aonde? Lá no acesso, certo? Lá no acesso, ó. E aí, o que significa 3 vias? Ó, aqui eu tenho uma via, aqui eu tenho duas entradas, tá? Ó, 2 entradas de medicamento. E aqui não. Tá vendo aqui que aqui é uma rua sem saída? Ó, tá? Então, isso é bem importante. Eu tenho aqui a torneirinha, como se fosse uma torneirinha mesmo. Você vai lá, né? Abrir a torneirinha lá no banheiro, ó. Só que tem uma parte que não tem ponta, estão vendo? Essa parte que não tem ponta significa bloqueio. Bloqueio, ela fecha a via. Então, significa que essa via aqui está fechada, mas essa aqui está aberta. Então, essa aqui ela pode ir reto. Agora, prof, se eu fechar a de baixo, ó, fechei a de baixo, certo?
Ó, fechei a de baixo, só que da lateral aqui está aberta. Então, se eu quero administrar só esse lado, vai vir fazer um L, ó. Um L, tá? E aqui está fechado. Ah, prof, eu quero fechar esse da lateral e quero só administrar de baixo, ó. Então, aqui ele vai reto, como se fosse uma rodovia, uma via rápida, né? Vai rápido, vai reto, certo? Então, a dânula, ela tem o quê? Que eu costumo dizer 3 vias, mas na verdade é 2 conectores, né? É 2 conectores aqui. E as flechinhas são as ruas, tá? Então, essa aqui é a torneirinha. Bem legal. Ótimo. Então, beleza, meus amores. Então, vamos ver aqui, ó. O bem importante, tá? A gente avaliar aqui agora como é que a gente vai utilizar os dispositivos. Eu vi que o pessoal pediu para estão conseguindo ver aí, pessoal? Já vamos bloquear aqui os comentários, que o pessoal comentou assim para poder enxergar, né? Tá. E aí, olha só. Já tiramos aqui, tá? Aí ficou melhor, né? Então, a dânula que a prof comentou ali com vocês, eu vou mostrar depois aqui a torneirinha, tá? Meus amores, então, olha só. Ali eu mostrei para vocês, né? É o padrão ouro, né? O curativo transparente, tem aqui. Curativo, tem várias marcas, esse aqui é da 3M, da Tegaderm. Tem várias marcas, né? Mas assim, o curativo transparente é o padrão ouro. Tem outros lugares? Não. Tá, aí o que eu vou fazer, prof, se não tem? Aí, professor, tem o micropore esparadrapo aqui na minha instituição. Melhor o micropore, né? Porque esparadrapo, jamais, never, né? Coitado daquele idoso, tá? Mas por que a gente não pode usar o micropore e o esparadrapo? Porque quando você faz a inserção da agulha, o que acontece? É um procedimento invasivo, não deixa de ser. Então, você vai estar perfurando a epiderme, a derme. Quando você coloca um micropore, sabe aquela galera, vocês nunca viram aí? Nunca viram, né? Aquela galera que vai no posto, não tem a tesourinha, aí faz assim, né? E aí tem a galera que ainda gruda no jaleco, não tem? Que vai assim com os micropores tudo grudado no jaleco. Meu Deus do céu. Vocês acham que esse micropore, ele tá limpo, gente? Vocês acham que isso aqui é estéreo? Não, né? Não é estéreo. Ou vão grudando tudo na bandeja, que nem fizeram a asepsia, né? O que acontece? Quando eu coloco lá no sítio de inserção, isso aqui está contaminado, ele vai contaminar o sítio de inserção. Por isso, tá? Era ideal que a gente tivesse um micropore estéreo, prof. Até tem, né? Mas o custo muito alto, né? Tá? Então, por isso a cobertura é indicada. Eu fico, às vezes, preocupada com aquela galera que coloca os paradrapos, sabe? Mega grande. Aquele enorme, sabe? Que chega a fechar o antebraço, ainda faz assim um recadinho, não faz assim um recadinho, um coração, acho que tá abafando. Ô, meus amores, não faz mais isso, não faz mais isso, tá? Às vezes tem a galera que passa até atadura, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, ó, é película transparente, é o ideal. Aqui eu tenho também, você pode administrar pelo scalp, né? Butterfly, a borboleta, a numeração é em ímpar, diferente do abocate, que é numeração impar. Esse aqui é em ímpar, então ele vai, nesse caso aqui tem o 19, tem o 21, 23, tem o 27, 25, né? Também vai aumentando a numeração, vai ficando o quê? Menos calibroso, né? Que nem o abocate, tá? Mas o butterfly, a borboletinha, ela é indicada aí quando você vai fazer algo, vamos supor, o paciente chegou lá na UPA, na unidade de pronto atendimento, está muito desidratado, vamos passar um sorinho. Não é um paciente que vai ficar a longa permanência, ele vai ficar só algumas horas. Então, é indicado scalp. Ah, prof, eu vou fazer uma endoscopia, uma EDA, vou só fazer a EDA, vou para casa. Scalp. Agora, o paciente vai ficar longa permanência, o paciente, né, que é um paciente estável, vai ficar internado, tem que ser o abocate, tá? Tranquilo? 24 horas, tá, meus amores? O scalp é 24 horas. E para nós ir para a prática, né? Não esqueça, o paciente é nossa prioridade, sempre. Segurança do paciente, tá? Cultura, segurança do paciente. Beleza? Então vamos colocar em prática aqui o que a prof, aqui tá as referências para quem depois quiser acompanhar. Vamos colocar em prática aqui nosso simulador da VitLab. Obrigado, Bruno Leão, que enviou nosso simulador por Sedex da VitLab. Chegou a tempo! Fiquei preocupada que não chegasse para vocês, meus amores. Meu Deus. Meu marido, ele não quis ser cobaia, né? O diretor, ele passa mal, então eu vou ter que usar o simulador aqui, o seu João, né? Meus amores, então olha só.
Aqui vou dar um exemplo, tá? Vem com a minha bandejinha. Deixa eu deixar aqui. A minha bandejinha tá assim, ó. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui de um medicamento só pra gente, tá? Falar, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, a adenosina e eu tenho a hidrocortisona, tá? A adenosina, como eu falei pra vocês, seu João tá com um ataque de arritmia, tá estável, vamos fazer a adenosina aqui 6 miligramas, tá? Tenho 2 ml aqui. Aqui eu tenho uma hidrocortisona, então aqui eu tenho pó liofilizado e aqui eu tenho líquido. Então quando o pessoal fala diluição e reconstituição é diferente. Diluição é diluir líquido com líquido e reconstituição é a gente diluir pó no líquido ou líquido no pó. Então aqui chama-se reconstituição. Diluição é líquido no líquido. Ah, vou aspirar e depois vou diluir em soro fisiológico ou soro glicosado, certo? Aqui, então, eu tenho meus flaconetes, eu tenho aqui água para injetável e também tenho soro fisiológico, tá? Beleza, vou utilizar, então, aqui, vamos fazer um exemplo, tá? Do medicamento que vai ser a adenosina. Essa aqui, meus amores, bem importante, ela é OPC. Ó, tá vendo que ela tem uma bolinha? OPC, que ela tem um único ponto aqui de abertura, onde nós vamos fazer a pressão. E existe aquelas que tem um halo, né? Que é Vibrac, né? Que tem um halozinho aqui embaixo, né? Onde a gente faz a pressão. Eu gosto de abrir ela o quê? Pra frente, não pra mim. Eu sei que tem professores que ensinam assim, ó. Mas eu gosto pra frente, porque se cair algum caquinho, quebrar diferente, não vai vir no meu olho, tá? Então eu prefiro assim. Então, você já higienizou as mãos, né? Importante, não esqueça, tá? Já retirou os adornos, tá? Vou tirar aqui meu relógio. E aí, você já for a montar o seu material. Tá bem importante, meus amores, tá? Que você não esqueça aí de fazer a asepsia dos seus materiais, tá? A galera esquece, não lava as mãos, acaba pegando, tá? Os materiais sem higienizar as mãos, tá? E aí você não gasta tempo por fazer a mais, tá, meus amores? Às vezes o pessoal reclama muito, ah, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de lavar as mãos. O álcool 70, ele faz a mesma eficácia que você fosse lavar as mãos com água e sabonete líquido, tá? Ah, às vezes, prof, eu posso fazer com álcool 70? Claro que pode, tá? Pode sim. Então, olha só, então eu peguei aqui um algodãozinho, é bem importante, deixa eu abrir minha gás aqui, é bem importante que você faça a asepsia dos materiais, tá? Então, vamos supor aqui, ó, eu tô aqui, né, olha só, com a minha ampola, nós vamos fazer, tá? A asepsia, vou fazer a asepsia também do quê? Deixa eu pegar outra aqui, do flaconete, tá? Da água para injetável. Aqui, se eu for usar a hidrocortisona, eu também irei fazer do diafragma da borrachinha. Depois que eu tirei a tampinha, eu devo fazer da borrachinha. Isso é bem importante, ok? Ótimo. Então, aqui eu vou usar uma seringa de 10, uma seringa de 5. A minha bandeja ficou pequena agora, né? Vocês não reparem. Ó, tampinha. Bem importante para você que deixa aquelas tampinhas abertas no bolso, em cima da bomba de infusão, da cabeceira do paciente. Às vezes, coitado do paciente até quer te ajudar, né? Ah, tá aqui a tampinha dentro do bolso, né, meus amores? Quer te entregar. Mas assim, ó, tampinha tem que ser aquela fechada, meus amores, tá? Isso aqui evita infecção primária de corrente sanguínea, tá? Então, tampinha não é aquela que ficou lá em cima da bomba de fusão, aquela que tá em cima da campainha, tá horas, tá dias, não, tampinha nova, fechadinha, certo? Então, eu já vou, ó, por exemplo, foi prescrita adenosina, tá? Então, eu já vou fazer aqui a minha abertura. Então, o pontinho deixo pra frente, ó, tá? E aí, quebrei, tá? Aqui o flaconete, né, de água para injetáveis, eu já vou deixar aberto. Como eu vou fazer também aqui a adenosina, eu já vou deixar aberto aqui meu soro fisiológico, porque eu vou fazer um push de adenosina e vou ter que fazer o quê? Um flushing de soro fisiológico, pelo menos 10 ml. Já vou explicar o porquê, tá? Então, já deixo tudo pronto aqui, preparado. Então, a minha água aqui para injetar está aqui do ladinho, o meu soro fisiológico está aqui, tá? Eu vou utilizar uma seringa de 5, ó, abrindo pelas abas. Isso é muito importante, né? Não é assim, né, meus amores, ó, tá? Cuidado. Então, abrindo certinho. Aqui,
a minha agulhinha 40x12 para aspiração, tá? Então, bem importante. Tem pessoal que fala aí abrir como se fosse casca de banana, né? Também, tá? Pétalas de rosa, né? Destravei a seringa, tá? E aí foi prescrita aquela adenosina lá, né? O paciente tá com taquiarritmia. Eu já vou o quê? Já vou aspirar, tá? Bem importante deixar o bisel, olha lá, bisel para baixo, tá? Para você aspirar. Então, você foi lá, aspirou aquela adenosina, beleza. Prof, eu posso colocar, encapar, reencapar? Você não entrou em contato com o paciente, não vejo problema nenhum. Eu posso fazer isso? Posso, tá? Agora, depois que eu já entrei em contato com o paciente, aí não. Então, eu já posso depois só pescar? Pode. Mas nesse caso aqui, você não entrou em contato com o paciente. Então, olha só, cuidado, tá? Retira toda a bolinha que ficou na seringa, perfeito? Só não pegue no canhão, para você não contaminar o quê? O medicamento. Então, não pega aqui, pega sempre na base da seringa, ok? Tem a galera que fica pegando o medicamento, fica pegando aqui, né? Então, você está contaminando, certo? Cuidado. E aí, meus amores, eu já vou aspirar lá o meu sorinho, tá? Ó, já vou aspirar o meu sorinho, tá? Já vou deixar aqui também, olha só, vou pegar uma outra agulhinha, tá? Já destravei. E aí eu já vou aspirar o meu soro, porque eu vou precisar fazer um flush. Então, coloca lá, ó, bisel para baixo, tá? Ó, tem gente que gosta de usar entre os dedos, tá? O que ficar mais fácil para você. O que é importante é, então, como eu falei para vocês, ó, o meu dedo indicador, ele tá aqui na base da seringa, estão vendo? Ó, então isso aqui que é importante, ó, eu não contamino o quê? A seringa. Então, o que você não pode fazer? Isso aqui, ó, tá? Ó, colocando a mão aqui embaixo, você acaba contaminando, porque depois isso aqui vai entrar em contato lá com o quê? Com a corrente sanguínea do paciente. Então, se tiver algum patógeno, você não higienizou as mãos corretamente, eu vou estar levando, tá? Um bichinho lá pro meu paciente, tá? Então, eu vou lá, fechei aqui, tirei o ar. Tem uma galera que tem dúvida em tirar o ar, né? Você pode sempre deixar ela de ladinho, tá? Que daí ela sai o ar, ó. Então, saiu o ar, deixei aqui preparado. Beleza. Então, eu olhei a rede venosa do meu paciente, expliquei o procedimento para ele. Tudo bem, seu João? Isso é bem importante, privacidade do paciente, né? Aqui eu tô com o meu garrotezinho, tá? Então, olha só, quando for garrotear, meus amores, também tem um segredinho aqui, ó, tá? Você segura aqui, ó, passa uma voltinha por baixo, ó, e deixa a pontinha para cima, ó, tá? Ou pro ladinho oposto, que depois você só puxa, tá? E aí eu já vou apalpar, sentir, beleza, acho que eu vou aqui na intermediária, hein? Eu tenho a cefálica, a basílica, beleza, tá? E aí, enquanto você vai tirar o ar, se for da conexão ou tudo, aí você tira o garrote aqui para coitado não ficar, né, dolorido. E também tá, ficou cianótico lá, né, o braço do paciente, tá? Então aí, claro, daí você já fez a higiene das mãos lá, se precisou fazer, já vai vestir a tua luvinha, tá? E aí coloca a sua luvinha lá, beleza? E aí nós vamos partir pro princípio, tá? Da técnica, certo? Então, vou lá, vou garrotear. Se for um paciente idoso, meus amores, tá? Tenha o cuidado que de colocar uma toalhinha aqui embaixo, tá? Para não machucar a pele do paciente, pelezinha mais frágil, né? Então, pode colocar uma gazezinha, um papelzinho toalha, fica melhor. Vou usar aqui, meus amores, a Dânula, tá? Justamente já para mostrar para vocês aqui que a grande maioria do pessoal tem dificuldade na torneirinha, né? Então, eu já vou deixar ela aqui para mostrar para vocês justamente, eu vou fazer com ela, tá? E aí, eu vou aqui, por exemplo, esse paciente, ele tava o quê? Com taquiarritmia, né? Tava com taquiarritmia. Então, eu não tenho 18, então eu vou pelo menos com 20, né? Vou pelo menos com 20 aqui para me funcionar, tá? Então, beleza, vou deixar aqui, já deixei o materialzinho arrumado, já deixei o soro e o quê? A adenosina. Se der, se não é uma emergência, tá? Em que você já vai
administrar, que o paciente já chegou com dor, angina, cansaço, que nós já vamos partir para a cardioversão, ou depois, posteriormente, né? Mas é bem importante que você consiga identificar a seringa, tá? Eu sei que muitas vezes o pessoal reclama que uma emergência fica difícil, mas é um paciente estável, então um paciente estável dá tempo de eu identificar as seringas aqui, tá? É bem importante. E aí nós vamos partir para a punção. Então, bem importante você lembrar que você vai lá, vai fazer o quê? Ou circular, ou de vai e vem com a Clorex 0,5%. Lembra que eu falei para vocês, né? Então tá. Aí, lembrando, tá? Aqui o cateter flexível. Lembre-se de pegar sempre no transparente. Por quê? Porque se eu pegar no colorido, ó, ele vai para frente e eu vou acabar perdendo o acesso. Então, pegue sempre aqui no transparente, tá? Então, ó, posicione assim, ó, certo? Ó, nesse sentido. Bisel para cima, né? Bisel para cima. Ângulo de 15 graus, tá? Eu já sei qual que é o quê? Qual que é a veia que eu vou puncionar, prof? Já sei, já senti, já tinha visto, mas fiquei com dúvida. Ah, vai pegar uma gazezinha com álcool 70, fazer a fricção 30 segundos para eu poder sentir? Pode, tem problema, desde que você faça isso, tá? Então, bisel para cima, eu vou estender a pele, certo? Ângulo de 15 graus, né? Ó, eu estendi. Aí eu verifiquei que veio retorno venoso. O que eu vou fazer? Calma, mão que pica, mão que fica. Leva só o flexível, tá? Você vai levar só o flexível. Essa aqui da parte o que transparente, você mantém. Leva só o flexível. Levei só o flexível, aí beleza, eu vou tirar o quê? Aqui, vou desgarrotear o braço do paciente. E aí, calma. Eu acho que meu sangue ficou muito clarinho, diretor. Coloquei bastante tinta vermelha, mas não apareceu aí no vídeo. E aí, o que você vai fazer, meus amores? Evite colocar o dedo aqui em cima, ó, da inserção. Enquanto eu estou mantendo aqui o guia, não vai refluir sangue, né? Mas eu já vi que vem no canhão. Então, evitem colocar o dedo indicador aqui, ó, porque você vai estar contaminando o sítio. Então, onde é que você vai colocar? Lá no final. Lá no final, porque você tem que lembrar o seguinte. Você tem que lembrar que o abocate, esse 20, como o 22, 24, ele tem um comprimento. Então, eu tenho que lembrar que a veia tem que comportar essa agulha. É como se fosse estacionar um carro. Eu vou estacionar o carro naquela vaga, ele tem que dar conta de entrar e estacionar. Então, ele entrou e estacionou, então tem que avaliar o início da veia e o final da veia para que ela consiga comportar o quê? O catéter, né? Então, beleza, eu senti lá, eu vou com o dedo indicador e dedo médio lá no final, tá? Para que a hora que eu tire o quê? O guia, o que acontece? Né? Não reflua muito o quê? Muito sangue, daí senão eu vou sujar todo o lençol aqui do paciente e o pessoal técnico vão brigar comigo, né? Tá? Daí você puncionou lá, tirou, certo? O que você vai fazer agora? Aí eu vou colocar a dânula para vocês entenderem, tá? E aqui eu já pego, ó. Eu já pego e já vou fechar, certo? Já fechei aqui. Para eu não perder esse acesso, o que eu posso fazer, tá? Lá no meu material, que eu falei para vocês, tá? Lá da cobertura transparente, deixa eu só arrumar aqui. Da cobertura transparente, ela vem, certo? Já uma fitinha que você pode utilizar. Essa fitinha, vou deixar aqui só para vocês verem. Essa fitinha, tá? É ideal que você coloque aqui na parte colorida, tá? Ó, coloca aqui na parte colorida para não contaminar, se tu já tinha pego ela com a luva de procedimento, para não contaminar o que? A ponta do canhão, certo? Lá do canhãozinho, que eu digo do flexível, tá? Do sítio da inserção. E aí, beleza, eu já consigo estabilizar aí, né? Já consigo me estabilizar. E aí, agora eu posso colocar o quê? A película transparente, tá? E aí, deixa eu pegar aqui. Então, olha só, a película transparente vai ser essa aqui que a gente vai utilizar. Aqui, nessas horas, o ideal é sem luvas, né? Mas nem sempre a gente consegue, mas já está respaldado se for fazer sem luva. Só tem que verificar, né? Se não tem aqui fluido, aí você tem que ter um cuidado, tem que usar luva, tá? Porque, na verdade, é um EPI para proteger você. Então, olha só como é que é essa película, meus amores, ó. Então, essa inserção aqui, ó, a inserção da parte transparente, vocês estão vendo aí, ó. Essa aqui eu tenho que cobrir aonde? A parte, justamente a parte do flexível, né? Tem que ficar na parte o quê? Transparente, certo? Ó, para evitar o quê? Flebite, que eu não consiga visualizar a ponta
do catéter. Então, por isso tem que ficar em cima aqui, proteger a ponta do catéter para eu conseguir visualizar. Essa parte aqui eu passo por baixo, ó. Tá? Ó, passo por baixo aqui da dânula, tá? Já vou colando. Aqui, esse outro ladinho eu também, já vou passar aqui por baixo, ó, para ficar uma coisinha bem bonita, né? Ó, já passei aqui por baixo. E aí, o que que eu vou fazer agora? Tá? Nessa parte, não sei se vocês viram, ele vem essa partezinha aqui, né? Então, você pode descolar, você pode usar depois esse aqui, ó, que a prof não tirou, ó, você pode usar depois, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou começar tirando os plásticozinhos da lateral. Deixa só a prof tirar a luva, que daí fica mais fácil eu mostrar pra vocês. Ó, aqui, o que acontece? Quando eu for tirar, você tem que ter um cuidado de segurar embaixo, tá? Ó, eu seguro embaixo para evitar que ele fique todo enrugadinho. Ó, então eu vou segurando e vou pressionando, estão vendo, ó? Eu vou segurando, vou pressionando para ele não ficar enrugado, ó, tá? Ó, vou segurando na parte da base e vou puxando, ó, estão vendo? E aí ele vai ficando bem retinho, ó. Certo? Ó. Beleza? E aí, o que que eu vou fazer? Esse aqui, vocês viram? Ele vem aqui, né? Como eu falei pra vocês, esse aqui vocês podem usar pra colocar aqui atrás ou colocar aqui em cima, mas a parte da inserção tem que ficar o quê? Visível. Aí aqui você vai colocar o seu nome, o número do abocate, a data, o horário, tudo certinho, né? E vai fixar aqui em cima, nunca no transparente, porque eu preciso visualizar, certo? Então, você faria isso. Beleza, então, prof, beleza. Então, como é que a gente vai fazer agora o sistema para a gente finalizar a nossa aula da dânula, que eu acho bem importante, tá? Vocês estão comigo aí ou já cansaram? Estão comigo, né? Estão comigo, estão comigo. Já vou liberar vocês para ir para o Vale Night, calma aí. Deixa eu pegar outra luva aqui, tá? Olha só. Então, assim, não esqueçam, tá, gente? A parte transparente tem que ficar ali na pontinha do catéter, tá? Pra gente poder visualizar. E aí nós vamos administrar. Então, o seu João tem um ataque de arritmia, né? Ele chegou, ele tá estável. Nós vamos entrar, então, com a adenosina, beleza? E nós vamos entrar com flush de soro fisiológico. Então, tá aqui o soro, certo? E tá aqui minha adenosina, certo? Então, o que que diz? Aqui, nessa dânula, qual que está mais próximo da veia? Essa aqui está um pouquinho mais longe, né? Então, eu vou conectar onde está mais próximo da veia. Então, primeiramente, eu vou deixar fechado o quê? O trajeto para a corrente sanguínea, certo? Por enquanto, eu vou deixar fechado, certo? Então, eu vou colocar aqui a adenosina aonde? Do lado mais próximo, o quê? Da minha veia. Opa, tampinha pulou aí, certo, diretor? Tá? Aqui deixei a adenosina e aqui eu vou deixar o quê? O soro fisiológico, eu vou fazer o flushing. Mas, prof, por que você vai fazer o flushing? Hã? Por que vocês acham? Olha só. Aqui tem 2 ml de adenosina. Se eu administrar, vocês acham que esses 2 ml vai chegar toda ela na corrente sanguínea? Não, vai ficar uma parte aqui. Quer ver se fosse catéter 2 vias, a conexão 2 vias, ia ficar toda lá na conexão. Então, eu preciso fazer um flushing, existe o flushing pulsátil, que é aquele que você vai fazendo uma pressão a cada 1 ml. Existe o flushing, que nem na parada cardiorrespiratória, você aplicou adrenalina, mais 20 de soro, levanta o braço, né? Então, eu preciso fazer o flushing para levar essa adenosina para a corrente sanguínea. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Olha só, primeiro eu vou fazer o qual? Adenosina. Então, olha só, eu vou girar a nossa torneirinha. Como, prof? Vou deixar a parte de baixo fechada, ó. A parte de baixo fechada. Tá pegando aqui, diretor, ó, isso aqui é bem importante para eles. A parte de baixo fechada. Sabe por quê? Porque na hora de for aplicar aqui a adenosina, vai acontecer o quê? Vai vir aqui, ó, um resquício aqui. Então, eu preciso fechar a via de baixo. Então, quando eu aplicar aqui, ó, vai toda a adenosina lá, ó, tá? Foi. Claro que a gente vai fazer rápido, né? Só fiz devagarzinho para vocês verificar aqui, né? Que ela não teria que vir para a seringa de baixo. Então, vamos fazer de novo o teste. Então, foi lá, 2 ml de adenosina, faço rápido. E agora eu vou fazer o flushing.
Para evitar, vou colocar essa forma aqui, ó, para vocês verem, ó. Se eu deixar assim, eu bloqueio essa via aqui, então não tem risco do soro vir para cá. Olha só, se eu fosse fazer assim, ó, tá? Para vocês verem como dá errado, ó. Se eu fosse deixar aberto a via de baixo para a via da direita, estão vendo? Ó, eu ia aplicar, olha lá a seringa, ó. Tá pegando aí, diretor? Ó, olha só, gente. Ó, tô levando o soro lá para outra seringa. Entenderam? Então, por isso que eu tenho que bloquear essa via aqui. Como é que eu vou bloquear? Assim, né? Essa aqui é a rua fechada. Agora sim, ó. Ó lá, ó. Aí eu vou fazer o flushing. Isso. Né? Respingou aqui, tá na prof. Tá? Agora eu vou fazer o flushing. Respingou um pouquinho aqui no jaleco. Porque nós estamos com uma não Luerlock aqui, né? E aí, é claro, eu ia levar todo o soro fisiológico aqui em flush, tá? No seu João, né? O bracinho comportou o bracinho, né? Só jogou um pouquinho de soro na prof, mas tá tudo certo. Então, entenderam, meus amores? Por isso eu tenho que fazer desta maneira, para evitar que eu perca a medicação e a medicação vá para essa via aqui. Então, o flush, só para vocês lembrar, o flush eu ia fazer rapidamente, né? Para realmente toda essa medicação ir para a corrente sanguínea. Prof, eu poderia levantar o braço? Poderia levantar o braço para me auxiliar? Poderia também. E aí a pergunta é, eu tô aqui com a seringa, né? Tô aqui com a seringa, eu quero agora fechar. Vou fechar as duas vias, já administrei. Aí, tudo bem. Aqui está fechada. A parte de cima está fechada. Então, aqui não iria, né, nenhum medicamento. E agora, claro, a gente vai olhar para o monitor, vai verificar se a taquicardia supraventricular reverteu ou se a gente vai ter que dobrar a dose e fazer novamente mais uma, né, adenosina no paciente. Meus amores, e aí? Entenderam? Gostaram da aula? Quero saber se vocês gostaram. Ó, até que a gente foi assim até 9h10, né? Nossa, até 9h10. E a galera ficou aqui com a prof. Poxa, que feliz. Ah, agora eu coloquei aqui o pessoal para eu conseguir visualizar vocês um pouquinho nos comentários. Lucas, amei. Ai, gente, que legal. Porque assim, ó, sexta-feira à noite, às 9 horas, vocês estão aqui comigo. Ah, meus parabéns. Vocês realmente estão preocupados, né, em ter mais conhecimento. Eu gosto de uma frase que eu falo que conhecimento salva vidas, né? E realmente salva vidas. Está aqui no meu copo, ó. Conhecimento salva vidas, né? Eu não tenho dúvida, tá, meus amores? Não é por isso que... Não é porque eu não acho, eu tenho certeza. Né? Trabalhei 10 anos no hospital, onde eu treinei mais de 4.000 profissionais e a gente começou a verificar o retorno. É um trabalho de formiguinha, mas depois a gente começou de tanta educação permanente, tanta capacitação e treinamento, que o UTI aqui no hospital aqui da região, eles não têm mais casos de infecção de trato urinário, de infecção primária de corrente sanguínea. Por quê? Porque é muita educação permanente, educação continuada. Então, e isso vai respingar diretamente no paciente. Então, eu digo conhecimento salva vidas, o paciente vai ser o mais beneficiado. Eu sempre digo, ninguém obrigou vocês o quê? A fazer enfermagem. Ninguém obrigou vocês, né? Vocês estão fazendo enfermagem porque vocês querem. Então, dê o seu melhor, tá? Então, eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá? Obrigada pela companhia de vocês nessa sexta-feira à noite. Amanhã tem mais. Amanhã vai ter 10 erros que você não pode cometer na parada cardiorrespiratória. Quero ver todos vocês aqui, hein? Ó, vou trazer DEA, vou trazer cardioversor, tá? Vou trazer os equipamentos de ponta, não é fake aqui, material que tem no hospital, tá? Nihon, Extramed, vai estar aqui com a prof, tá? Então amanhã eu espero vocês e domingo nós vamos ter uma aula de feridas e coberturas, hein? Feridas e coberturas, quero ver vocês aqui também, vou trazer as coberturas, vou trazer PHMB, tá? Vai ser uma aula super mega importante. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão respondendo aí. Amei a aula, amei. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa assim, prof, isso aí eu não sabia, tá? Aprendi com você. Vou ficar feliz. Vou colocar essa aula lá no feed da prof. E aí vocês comentam o que vocês aprenderam na aula de hoje, tá? Obrigada de coração. Espero vocês amanhã, tá? Um mega beijo da prof pra você, que não tá no nosso grupo VIP, o diretor deixou o link lá. Dá tempo de você ter esse material, o diretor vai disponibilizar aí o link. Dá tempo de você entrar no nosso grupo VIP. Galera, eu já falei para vocês, quem tá lá no grupo VIP vai poder concorrer esse Litma aqui, ó, lançamento em forma de gota.
só para quem tá no grupo VIP. Eu já falei isso para vocês não estão me escutando. E para você que é o material gratuito, sem custo nenhum, esse de manhã, o de domingo, só entrar lá no grupo VIP. Espero vocês. Beijão, obrigado pela aula, tá? Obrigado por estarem aqui, vai ficar gravada até domingo. Pessoal da VitLab, Bruno Leão, obrigado. VitLab, sempre nossos parceiros, tá? Que é o que enviou para a Prof, nosso braço simulador do seu jogo. Obrigado, VitLab. Bruno, amamos, tá? Fez sucesso aqui, tá? Para quem quiser seguir, comprar simuladores, é lá com a VitLab e com o Bruno. Meus amores, beijo da Prof. Até amanhã, às 20 horas, espero vocês. Beijo!